Ora, cumprimentamos a todos e, além disso, agradecemos. Nenhum evento é proveitoso se não tiver público. Portanto, a vossa presença para nós é um prazer e, por isso, vos agradecemos. Na breve apresentação que iremos fazer do nosso convidado, Renato Prieto, nós, mais do que sucintamente narrarmos o seu currículo, já que ele, com certeza, na conversa que vai estar aqui connosco, falará de muita coisa da sua vida, e também iremos apresentar um pequeno vídeo com o seu currículo, eu gostaria mais de focar esta apresentação inicial em alguns pormenores das filmagens de Nosso Lar e, ao mesmo tempo, trocar com vocês aquilo que foi o meu convívio com ele durante estes 15 dias. E isso ninguém pode mais apagar de mim, porque o nosso contacto, o nosso diálogo sereno, sempre amistoso, fica gravado em mim com uma plena gratidão, com o desejo de que, logo que ele possa e queira, regresse a Portugal para outros voos melhores e mais altos, que seria, com certeza, com peças de cariz espírita que ele no Brasil vai fazendo. Então, em relação ao filme, por exemplo, esta imagem, esta muralha foi feita mesmo. Não é um truque de cinema. Ela tem 70 metros de comprido e 7 metros de alto. Além disso, quando nós pensamos nos atores de cinema ou de teatro, para nós tudo parece glamour, que é tudo simples, que é tudo fácil. E esquecemos-nos que, às vezes, para se realizarem as filmagens, é exigido um grande esforço. Renato Prieto teve de se preparar durante 6 meses, 6 longos meses, para iniciar as filmagens. Nesses 6 meses, ele foi obrigado a emagrecer bastante, 19 quilos, para que depois pudesse fazer a figura do Dr. André Luís, esquálida, como nós vemos, na sua passagem para o umbral. Então, nem tudo, quando nós vemos no cinema, são coisas simples, são muito trabalhosas e faz, muitas vezes, que os artistas tenham que passar por processos demorados e às vezes até complicados. Então, neste filme, por exemplo, a neblina que vocês veem lá no umbral, foi preciso meia tonelada de gelo seco para fazer aquela neblina. E filmagens feitas a 5 graus positivos somente, com o corpo molhado. Imaginem a dificuldade. Mas tudo se consegue quando a vontade é férrea e quando se quer transmitir a mensagem, uma mensagem, portanto, daquilo que é a doutrina dos espíritos. Com todos vós, Renato Prieto. Um dos atores mais prestigiados do Brasil, Renato Prieto, já foi assistido por mais de 6 milhões de pessoas no teatro. Protagonista de 20 grandes espetáculos como Encontros Impossíveis, O Semeador de Estrelas, Além da Vida. Vários prêmios. Na TV Globo, participou de novelas como Sim a Moça, minisséries e vários programas importantes da emissora. Ator de vários filmes, é o protagonista de um dos maiores sucessos do cinema brasileiro, Nosso Lar. Sucesso em 65 países. Já fez importantes temporadas na América Latina, Nova York, Europa e outros. Em breve, participará de mais 3 filmes e uma importante série que será exibida em vários países. Renato Prieto diz que todo artista é cidadão do mundo. Todos devidamente encarnados.
Gostaram da fumaça? Para pensar que vocês estão em cena, né? Nós estamos encerrando, né, essa viagem toda que tem vim para cá no final de abril, né? E hoje encerramos aqui. E daqui volto para casa para retomar minha agenda, minha vida, as minhas coisas. E esse projeto é um projeto assim de sonhos, né? As pessoas sonham. Eu faço parte de um grupo de pessoas, de profissionais das artes que sonham, que não mercantiliza a sua profissão, que tem responsabilidade com ela e sabe exatamente o que significa essa arte que pode transmutar, modificar, trazer inovações, mudar comportamentos, criar histórias. Todo mundo tem uma história para contar. Ah, naquele filme eu conheci minha esposa. Aquela história nunca mais mudou a minha vida. Depois que eu assisti aquele filme, eu mudei de comportamento. Ou aquela música é a música da minha vida. A arte está inserida em tudo, né? Na vida de todos nós. Eu costumo brincar com as pessoas que se todos nós envolvidos com os sentimentos da arte resolvêssemos da noite para o dia fazermos greve, vocês iriam acordar e todas as bancas de jornais estariam fechadas, todos os canais de televisão estariam fora do ar, todas as rádios seriam proibidas de serem ouvidas, todo e qualquer acesso à cultura, divertimento, estaria proibido no planeta, ninguém aguentaria ficar no corpo nenhum dia. Porque graças a isso, a gente faz com que as pessoas possam ir sonhando. Não dá para você viver num planeta em que você não tem um pouco disso tudo que eu falei para vocês. Porque aqui a distração, ali a música, ali a festa, tudo isso, a literatura, faz parte desse tempo que nós temos para repensar sobre as nossas vidas. Pensem um dia nisso e vocês vão ver que se todos nós entrássemos em greve, a vida de vocês seria um inferno. E abençoem os escritores, os autores, os músicos, os poetas. Abençoem esses sonhadores que entram no planeta e sonham, de alguma maneira, mudar a história das pessoas. Que vão embora e as suas palavras ficam, né? Vão embora e as imagens ficam pela eternidade. Esse povo que mesmo num planeta de provas e expiações com tanta dificuldade, não deixam de sonhar, não deixam de compartilhar os seus sonhos, não deixam de alguma maneira de contribuir para que o planeta seja melhor. Todas as mudanças que aconteceram no planeta, pelo menos nos 2000 anos, sempre estavam lá os artistas, sempre estavam lá os escritores. Você quer saber como foi o século XVII? Vai ao museu, ouve uma música, leia Shakespeare, e você vai saber como era naquela época, porque tudo está ali, pelos séculos afora. Foram os transgressores responsáveis, às vezes irresponsáveis, que de alguma maneira emperraram que políticos ou políticas caminhassem por caminhos que não fossem absolutamente humanistas e democráticos. Em algumas áreas nós conseguimos, em outras áreas nós temos ainda muito para aprender. Mas quando alguma situação aconteceu em algum país do planeta que parou o país por um motivo qualquer político, como no caso do Brasil, 64, aquela tragédia de 64, horrorosa, não é? Transgressora, foram os artistas que foram expulsos do país, foram os artistas que foram calados, foram os artistas que tiveram suas casas arrombadas, suas famílias destruídas, porque foram os artistas que vinham para frente, davam o braço e caminhavam pelas ruas dizendo: não, não vai ser assim, não, não é possível. Quando não foi mais possível, eles expulsaram todos eles dos seus países e, graças a Deus, muitos deles hoje estão voltando. Então eu acho, não porque faço parte, mas eu acho que todas as maneiras e manifestações artísticas que tem no planeta, de alguma maneira, contribuiu e tem contribuído para a evolução do ser humano incessantemente. Quer crescer? Precisa ler. Não é? Quer evoluir? Precisa estudar. Quer melhorar ainda mais? Tem que se aculturar. Tem que conhecer, experimentar, ir, vir, ouvir, discutir, criticar, aprender. Tudo
está envolvida a cultura, em tudo ela está inserida. E eu me rendo a essa turma toda, aqueles aos quais humildemente eu faço parte, que mesmo diante de todas as facilidades que a profissão oferece, como sucesso fácil, aquele comercial que você ganha milhões e compra uma casa nova, aviões no fundo da casa, não é? Não mudaram seus comportamentos, não aceitaram mercantilizar ideias que pudessem ser transformadoras. Eu faço parte dessa turma. Não vendo as minhas ideias, não mercantilizo os meus ideais de forma alguma. Então, isso fazia parte de um sonho. Esse sonho se concretizou à medida que esses artistas resolveram doar parte do seu tempo e começar a fazer espetáculos que falassem sobre espiritualidade, reencarnação, vida após a morte e outras vidas. Alguns já saíram do planeta. Se eu olhar tecnicamente assim, eu diria que eu faço parte desde a primeira conversa no plano espiritual, aquela que daria o grande arco da volta, eu faço parte do terceiro grupo. Já tem um quarto chegando no planeta, porque lá o primeiro se foi, o segundo quase todo se foi, e o meu continua permanecendo aqui, e próximos terão que vir para dar continuidade, não é? Hoje todo mundo entende, por exemplo, no Brasil principalmente, o quanto a arte com temática espírita pode contribuir para a evolução e para o entendimento das pessoas de onde vieram. Estão fazendo o quê? Porque estou aqui, porque é assim, a diferença social, moral, cultural. Hoje, um dia eu comecei numa plateia como vocês e tinha na plateia 20 pessoas, dava para contar, 2, 4, 6, 20. Mas no dia seguinte tinha 40, no dia seguinte tinha 50, e aí um falava para o outro, e daqui a pouco já tinha 80, e para facilitar a vida de vocês, eu estou próximo de 6 milhões e 500 mil pessoas. É um número inimaginável na vida de um profissional, é praticamente o país de Portugal inteiro, não é? 6 milhões e 500 pessoas é muita gente. Que foram ao teatro, que assistiram todos os espetáculos. Não estou incluindo nesse número o público de nosso lar. Vamos separar. Mais de 5 milhões de pessoas no cinema, juntando o público dele todo de visualização, ultrapassando os 30, 35 milhões de pessoas, e mais de 60 países. Aí já é um outro número a ser somado com aquele anterior. A direção é do Wagner de Assis, produção da Yafa Brits, e Wagner está, inclusive, estreando agora no Brasil, amanhã, um filme sobre Kardec, para contar a vida do codificador. Entrem nas redes, ajudem, multipliquem, divulguem, reclamem, peçam um filme para Portugal. Né? Quando ele acabar de passar no cinema, compre os DVDs, tragam para cá, porque é isso que faz a coisa andar. Com a bilheteria desse projeto, mais de 2.400 instituições, eu parei de contar há mais de 8 anos, porque eu comecei a achar que era muita vaidade ficar contando, 2.390, 2.000... Aí eu falei, tá bom, 2.400 parece um número bonito, eu disse, fica em 2.400. Mas já passou e muito o número de instituições de qualquer segmento filosófico ou não, religioso ou não, porque necessitado não tem religião, não tem escolha, não fechou as suas portas ou abriu as suas portas para continuar atendendo os menos favorecidos, os necessitados de alguma maneira. E esse é uma parte da renda do projeto, vai para sustentar essas ideias todas. E essas pessoas que param a sua vida, de repente, numa encarnação inteira, só para cuidar do outro através de instituições. No Brasil, aqui, outro dia nós fomos visitar, né, um orfanato, e aí o rapaz me levou com muito orgulho no orfanato. Tinha 12 crianças no orfanato. Eu falei, vai para o Brasil, querido. 12 crianças? No Brasil, cada esquina tem um com 120. E lá um bando de trabalhadores insistente, cuidando daqueles 120 e às vezes salvando muitas almas ali. Não que o trabalho com as 12 seja menor. Só estou dizendo o seguinte, que no Brasil, aqui tem um orfanato com 150, um asilo com 180, um hospital do câncer com 320. É isso que é no Brasil o tempo todo. E as instituições não ajudam, né? A gente precisa se juntar. No momento, no Brasil, eu estou viajando com o espetáculo há 2 meses, 2 anos e pouco em cartaz, e muitas coisas terão que ser feitas ainda, e serão feitas, e terão que ser ampliadas, experimentadas, para que novos filmes venham, novas peças venham.
Eu vou contar uma história para vocês que eu não contei nessa viagem inteira, porque o Fernando ouve tudo. Eu estava sentado aí e me lembrei dessa história. Eu não vou sentar aqui por causa do meu amigo da câmera, tá bom? E senão vocês, não é? Eu não tenho o prazer de olhar para a carinha de vocês. Vai que alguém ali se apaixona por mim. E eu não vou ter a chance de voltar. E aí nós começamos. É você que vai agir ali? Não, mas eu posso ficar em pé. É você que vai agir lá? Então, quando eu apontar, fizer assim, você vai. A minha mãe era um espírito acima do seu tempo. Era uma mulher moderna, era uma mulher danada. Mamãe um dia estava no meio da rua, numa dessas muitas ruas leves e doces do Brasil, em que a violência não existe. Aquilo tudo ali é mítico, viu, gente? É ficção, o Brasil não tem essas coisas. E aí um bandido, um despreparado, apontou a arma para assaltá-la. E mamãe, com a moral que tinha, colocou sua mão sobre a mão com a arma e foi abaixando a mão e a arma e disse para ele assim: ô meu filho, não atire em mim, porque você vai estragar a sua vida. Mesmo naquele momento tão delicado, ela não se preocupou com ela se preocupou que ele ia estragar a vida dele se atirasse nela. E o rapaz começou a chorar, contou uma história, e para a sorte dele, e merecimento, aquele era o primeiro assalto dele. Olha que sorte, no primeiro assalto dele, a primeira vítima era minha mãe. Tinha que ter muito merecimento para que ela fosse a vítima. E eles conversaram, bateram um papo, trocaram telefone, celulares, e-mails. Ficaram íntimos. Mamãe contou essa história para todos. E aí um dia eu estou chegando em casa pelos fundos da casa, a casa tinha 2 entradas. Mamãe estava às gargalhadas no jardim da casa, no meio das suas rosas, que ela gostava de cultivar. E eu cheguei educadamente, vi ela sentando ali, tomando chá. Falei um pouco de longe, mas ela se levantou, veio até a mim, e eu perguntei assim: mamãe, quem é? Ela falou: o bandido. Convidei ele para vir aqui em casa. Falei: é, mamãe? Ah, meu filho, já fui na casa dele, conheci os pais. Ele foi lá, mãe, já somos amigos íntimos já. Falei: papai não está nem em casa uma hora dessa, eu pensei comigo. E ela dizia assim: ele tem uma formação, ele tinha uma formação acadêmica. E ela falou: imagina, tem essa formação e vai jogar a vida dele fora? Não. Você sabe que eu sou amiga do fulano. Eu falei: sei. Conversei seriamente com ele e pedi a ele uma vaga para ele, dentro do que ele sabe fazer. O meu amigo, ele concordou e vai dar a vaga a ele. Então eu chamei ele aqui em casa para poder explicar para ele como se comportar nessa empresa diante de discussões, agressões, acusações. E aí tudo que ela falava, ele só fazia assim, aham. Se ele não concordasse também com ela, ele ia desencarnar ali, né, gente? Né? E eu estou explicando para ele como se comportar nessa circunstância. Bom, eu saí dali, esse rapaz entrou nessa empresa e começou a trabalhar, e para facilitar a vida de vocês, hoje ainda encarnado, ele é o maior nome que existe nessa empresa. Se aquela empresa tem o presidente do presidente, ele é o presidente do presidente do presidente. Encontrei com esse moço algumas vezes nos aeroportos do Brasil, e quando ele me vê, ele nunca consegue falar comigo. E ele desaba a chorar. Porque ele se lembra dela, aí ele se emociona. Aí depois de ver ele chorar umas 2, 3 vezes, eu falei assim: quer saber de uma coisa? Para de chorar, rapaz. Eu falei: faça por outras pessoas o que ela fez por você. Em vez de você chorar, trabalha. Agora eu vou te dar um conselho: trabalha pela escória, vai buscar a escória. A turma pior, aquela que ninguém quer ver, sabe? Aquela que está lá no buraco do escuro do planeta, vai tirar esse povo de lá. Faça esse trabalho e é uma homenagem a ela, e não o choro. Para mim, o choro é só uma emoção. Ele faz um belo trabalho hoje, silenciosamente, que atende grupos de pessoas realmente num risco muito grande no Brasil. No dia que ela desencarnou, eu não pude estar com ela, porque eu tinha 2 apresentações para fazer, e essas 2 apresentações habilitaria e ajudaria
uma instituição que cuida de 116 crianças. E eu pensei, se eu perguntasse para minha mãe, conhecendo ela como eu conheci, o que é que ela ia me responder? Ela diria para mim, cumpra com o seu dever. Ok. Liguei para meus irmãos e falei, olha, não estou ali, não participo, façam o que vocês quiserem. Enfim, eles optaram pelo ritual normal de velório e eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Meus irmãos concordaram e respeitaram, inclusive, a minha decisão. Minha irmã me conta que durante o velório, que ficava assim, ali passavam prostitutas, carregador de caixa, mendigos, drogados, prostitutas, miseráveis, políticos, médicos, engenheiros, produtores, e gente pobre, gente de 9 da manhã, 10 horas até o dia seguinte. E minha irmã ficava comentando, dizendo assim, eu não sei quem são aquelas pessoas, eu nunca vi aquelas pessoas. Mas elas estavam ali homenageando. Então, assim, as prostitutas eram uma fila que vinha, os drogados e tal. Pra vocês verem quem era essa mulher. E aí, um tempo depois, eu recebi uma mensagem dela. Vocês vão poder ouvir uma e mais outra. Uma é bem moderna e atual. Senhoras e senhores, vocês vão conhecer, na voz de uma atriz maravilhosa, a mensagem que ela me enviou do plano espiritual depois de quase 3 anos desencarnadas com vocês, minha mãe. Filho amado, a emoção tomou conta do meu coração quando soube da oportunidade que o Mestre Maior e nossos queridos protetores nos concederam com esta comunicação. Durante dias fiquei recordando seus primeiros momentos nos meus braços e o reinício de uma convivência que se faz de longas datas. Muitos amigos seus me pedem para ser portadora de calorosos abraços. Em minhas recordações, vejo você menino com um problema que se abateu em nossa casa, com você doente e sem que nenhum médico diagnosticasse o problema. Com a visita inesperada na varanda da nossa casa de uma mulher que se apresentava como Noêmia, dizendo-me saber dos seus problemas e que estava ali para trazer as soluções. Se depois de indicar os remédios para a sua cura, ela não tivesse desaparecido da minha frente, com certeza eu jamais teria tentado. Fiz o que ela mandou e a partir daí realmente aconteceu, até onde me lembro, tudo como ela falou. Hoje a reencontro aqui na espiritualidade e com grande prazer posso observar que tudo estava determinado. Você precisava continuar na matéria. Ainda me lembro de sentir meu coração de mãe apertado quando você decidiu partir em busca dos seus sonhos, sua profissão. Você se lembra do que eu disse? Vá, lute por seus ideais. Qualquer coisa volte. Sua cama estará sempre arrumada, aguardando você. Mesmo de longe, segui pedindo em oração ao Pai Maior que velasse por você na minha ausência. Quero deixar registrado quando nos falamos pela última vez e você pressentiu que eu não estava bem e telefonou para seus irmãos para estarem comigo e me encaminhassem para exames. Que ninguém se culpe. Tudo foi feito corretamente. Era aquele o momento do meu retorno à verdadeira morada de todos nós. Tudo aconteceu conforme os desígnios de Deus. Querido, você só terá ideia do que faz quando estiver desencarnado. Seus amigos que participaram com você deste projeto de divulgação da doutrina pelo caminho das artes continuam aqui orientando-o. Faço questão de dizer tudo isto porque fui informada que você levaria para o palco esta nossa conversa. Que Jesus e nossos queridos amigos espirituais o abençoem sempre. Vou me despedir como sempre fiz. Você se lembra? As minhas bênçãos de mãe para você, meu filho. Mamãe, eu quis contar essa história para vocês, porque o mês de maio é um mês muito considerado das mães, merecidamente. Vocês, no Brasil, segundo domingo. Mamãe desencarnou sábado, véspera do Dia das Mães, e foi enterrada no domingo, Dia das Mães.
eu tinha perguntado uma coisa do que ela queria ganhar de presente, descobri através de uma irmã minha, e na verdade o dinheiro não foi utilizado para o presente, sim para o seu enterro, uma vez que ela desencarnou. Mas está ali, está aqui. É porque a mamãe adora visitar a casa dos outros. Ainda mais a casa da Leonore, que é assim de comida. Ela não oferece, mas deixa na mesa, você entendeu? Aí você passa, olha, pega, passa, olha e pega, já engordei 3 quilos, né? Vou falar para vocês um texto que eu gosto muito, depois, se vocês quiserem, pode fazer uma pergunta, pode pensar aí, e pode perguntar o que vocês quiserem. Aproveita, gente, porque do Brasil para cá são 9.000 quilômetros. Não sei quando voltarei. Mas nessa viagem toda contaminamos todos os presidentes de todas as casas, né? Contaminamos o presidente da federação. Na verdade, nós jogamos um laço e apertamos, pegamos a chave e jogamos no Mar Morto, não é? Não demos saída. Para que, de algum momento, eles encontrem uma maneira de que a arte venha para cá, o teatro, o cinema, para impulsionar em toda a Europa, como impulsionou no Brasil, constantemente, né? Eu brinco com as pessoas, para vocês terem uma ideia, hoje, depois de 20 e tantos anos de batalha, é só pegar meu nome, passar na língua e colar na porta do teatro. 3 dias lotado. Por quê? Porque um dia eu entrei em cena com 20. Eu acreditei. Hoje, dá esse resultado todo. Por que não Portugal? Um dia, talvez, eu pego o avião, entro aqui e talvez tenha 30. No dia seguinte eu volto, talvez um dia eu diga, olha, em Portugal eu já sou 1 milhão de pessoas também. Não custa nada. Esse texto é uma beleza. Serve para a gente pensar muito sobre as nossas próprias vidas. Desculpa eu ficar assim, puxando, mas assim, aqui faz frio, às vezes faz calor, eu fico um pouco Acho tão bonitinha essa palavra, constipado. Né? Outra palavra que eu aprendi aqui, que eu gosto muito. Que horas eu chego lá? Não se preocupe, é perto ou longe? Ou é perto ou é longe, né? Essa é muito boa. 3 árvores nasceram no alto de uma colina e viviam a conversar uma com a outra o tempo todo sobre os sonhos. O que você vai ser quando você crescer? E uma disse, quando eu crescer, eu sei que eu serei cortada, mas eu vou ser um baú. Mas quero lembrar todos vocês da floresta que no meu baú só entra ouro, joias e pedras preciosas. A segunda árvore disse, não quero nada disso não, eu quero ser um navio. Mas no meu navio não entram pobres e miseráveis, no meu navio só entram reis, rainhas e grandes celebridades. A terceira árvore disse, não quero nada disso que vocês querem. Quero crescer no alto dessa colina mesmo. Só que eu vou ser muito grande. Mas eu vou ser tão grande, tão grande, tão grande, tão bonita, tão formosa, que todos, quando olharem lá de baixo, gritarão, nossa, como Deus é grande. Só que os lenhadores não conhecem os sonhos das árvores, muito menos sabem que as árvores sonham. Sobem na colina, cortam as 3 impiedosamente, arrastam morro abaixo, e a primeira árvore que sonhava em ser um baú, vira um coxo, onde os animais passam a comer. A segunda árvore que sonhava em ser aquele belo navio para celebridades, é transformada num barquinho muito simples, esse que pega peixe de um lado para o outro o dia inteiro. A terceira árvore foi cortada em grossas vigas e foi feito um estábulo para manter os animais presos. Mas não se sabe por quê. No final, sobraram 2 vigas. O proprietário guardou as 2 vigas num canto, à espera de uma futura utilização. O tempo passou. Um dia, nessa cidade, entra José, acompanhado de sua esposa, Maria. Ela grávida, precisando ter o filho, não encontra onde ter o filho. O primeiro lugar que eles encontram é o coxo de animais. E ali colocam Jesus. E aquela árvore compreendeu que ali estava um homem que, de alguma maneira, iria mudar a história da humanidade. E ela deu graças a Deus. Passado um tempo, esse homem cresce, sai pelo mundo afora pregando, retorna um dia muito cansado, procura um lugar onde possa descansar
vê aquele barco, entra dentro, se deita, dorme tranquilamente, de repente começa mar revolto, ventania, maremoto. Com a moral e a luz que tinha, ele se levanta, estende a mão e diz: paz. Que se faça paz nessa terra. E o mar serena, o vento para, o silêncio toma conta, e aquele barco compreende que ali, deitado nele, estava um homem de suma importância para o crescimento e evolução da humanidade. E ele dá graças a Deus. Um outro tempo passa e o lenhador vai e pega aquelas duas vigas que estavam esquecidas ali. Prega uma a outra, faz ela em forma de uma cruz, e foi nessa cruz que foi pregado Jesus. A princípio, a terceira árvore se sentiu horrível, cruel. Imagina, pregada nela, um homem, ela se sente horrível. Mas passado um tempo ela compreende que pregada nela estava um homem que realmente ia mudar toda a história e toda a evolução da humanidade. E mais uma vez ela dá graças a Deus. As três árvores tiveram seus sonhos e desejos e os julgaram perdidos, como acontece conosco o tempo todo. No entanto, eles tinham sido realizados muito além, muito, mas muito além do que qualquer uma das três pudesse ter merecido e almejado, e as três juntas dizem: graças a Deus. Bonito, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça. Levanta a mão, não tenha vergonha. Seja rápido. 1, 2, 3. Vai. Pois não. Em quantos países passa o seu filme? Acho que mais de 60, 70. A última vez que eu soube, 68, 67 que eu soube. Mas acho que deve ter em 70. Ele não para de vender, não para de passar, então ele vai caminhando, entendeu? Não, legendado. Legendado, inglês, francês, os principais idiomas ele está legendado. Então qualquer pessoa pode ter em casa, em onde quiser, entendeu? Ele mudou muito a história da retórica do cinema, né, brasileiro, por causa do sucesso mesmo. Espero que ele chegue em todos os países. Eu torço por isso. É preciso investimento, né? Investidores. Os espíritas que têm muito dinheiro resolveram guardar para a próxima encarnação. Precisamos de investidores corajosos, entendeu, né? Que invista, por exemplo, o Fernando já falou que vai vender o apartamento dele para nós produzirmos um filme. Mais alguma pergunta? Pois não. Pois não. Sobre o humor? Começou no Brasil, né? Nós tínhamos ali um grande diretor de televisão premiado no mundo, Augusto César Vanucci. Ele é o que eu chamo de boi de piranha, o que vai na frente para ser devorado. Ele abriu as portas. Ele foi corajoso, usou o poder, programas de televisão, especiais, minisséries, programas, e isso começou a despertar no povo brasileiro a curiosidade para os assuntos espirituais. O passo seguinte, claro, foram as novelas com temática espírita que fazem um sucesso absurdo. Ela ia perguntar. Nosso lar? Olha, a única coisa que eu disse, que eu vi, é que falta uma parte do orçamento geral, parece que falta 10% do dinheiro. Eu torço para que seja conseguido. Eu não tive ainda acesso ao roteiro, mas eu confio plenamente, né, no Wagner de Assis. E eu acho que tudo acontece na hora certa, entendeu? Talvez esse seja o momento agora de posicionar melhor o codificador através do filme, em seguida, então, um outro romance e tal. Mas eu acho que esse dinheiro aparece já essa segunda parte, entendeu? É só uma questão da gente torcer e orar, pedir com firmeza. Vai. Conto contigo, hein? Tá rezando já? Começa a orar. Obrigado pela oportunidade da Imagina. Prazer, pessoalmente. O senhor falou que o senhor faz parte de uma terceira geração. O senhor poderia dar alguns nomes das outras gerações para eu...
Veja só, eu assim, por questão de educação espiritual não posso, mas assim, digamos, um grupo de profissionais bem conhecidos e famosos reencarnaram e contribuíram. Uma delas eu encontrei, inclusive, aqui quando passei no teatro. Qual é o teatro? Uma portuguesa. Ela é uma dessas pessoas aí. Ó, já até citei, você viu a mulher. Você vai sofrer para lembrar o nome, né? Não é? Já passou dos 60, a memória não funciona, né, irmão? Não sei. Mas essa turma veio aqui em Portugal, ela era portuguesa também no Brasil. Eles vieram para contribuir. Eles vieram. Em seguida veio uma turma seguinte, digamos que o Vanucci fosse essa turma ali. Depois a turma seguinte, eu estou nessa turma aqui. Mas eu diria para você que, digamos, aspas, para não parecer alguma coisa, com a entrada dessa minha turma, a gente pegou de 10 e pulou para 150, entendeu? Agora tá só no brilho, né? A turma tem que saber manter isso, levar adiante com a responsabilidade com que trouxemos até aqui. E tem um outro grupo que tem 20 anos, mais ou menos que eu, digamos, ou mais ou menos, e que já estão se preparando para dar continuidade, mas vamos combinar que essa turma tinha merecimento no plano espiritual, né, cara? Porque para nós foi dado chão para amassar, barro para andar, bicicleta para rodar. Essa turma já chega com tudo pronto, é só deitar na rede, trabalhar e saber fazer bacana, entendeu? É mais ou menos isso. Alguma outra pergunta? Não? Pois não? Estou te ouvindo. É só você falar. Está encarnada, filha? Porque de repente ela levantou a mão, não falou nada, por isso é desencarnada, né? Uhum. O que eu vejo, por exemplo, assim, aquele efeito que aparece, inclusive, na mão dele, aquele efeito, ele é real. Né? Que você fala quando tem na água, tem aquela coisa da cor verde, aí você fala de cores. É isso? Aham. Uhum. Teletransportar para ali. Eu acho que o filme ele dá uma linhagem geral do que acontece no plano espiritual. Assim, ele apresenta coisas, não é possível apresentar todas as coisas, porque o filme tem 1h40. Por exemplo, eu gosto muito dessa ideia, como nessa cena que eu estou falando das cores, né? Que ele vai ali com a mão e coloca, né? E ele transmuta aquela água com a saúde e cura o outro, entendeu? Eu vejo a espiritualidade utilizando muito isso para trabalhos de cura e tratamento, entendeu? Quanto você pergunta quanto a gente se projetar para outro local, é isso? Mas isso é super, não tem complicação. Assim, de você se projetar, você está aqui, você dormindo, encarnada, se projetar. É só treino, é só treinar. Não existe caminhos que sejam bloqueados para nós. Entendeu? Bota na cabeça, ninguém está no corpo para sofrer. Ninguém está no corpo para ser limitado, para não ir à frente. Não existe limite. Nós é que não temos condições e precisamos nos equipar. Eu, por exemplo, outro dia eu encontrei com uma moça nessa viagem, ela disse, como é que eu faço para conversar com mamãe? Eu disse, não precisa de médium, meu amor. Não precisa. Eu fui, por acaso, estava lá, me deram a mensagem. Você pode fazer esse treinamento em casa, qualquer um de vocês podem. É preciso fazer assim, um preparo, se possível, naquele dia não ingerir coisa pesada, não comer carne, isso dificulta o peso do espírito da matéria, se preparar com uma prece, abrir o evangelho, ler uma coisa bacana, conversar com seus amigos espirituais, para que, por exemplo, se for possível, se houver condições, porque às vezes a pessoa com quem você quer estar não tem condições de te receber. Eu falo nessa projeção, em qualquer estágio. Seja para estar com amigos espirituais ou amigos parentes, entendeu? Eu não vejo essa recusa, não. Eu me encontro com a mamãe na hora que é necessário, por exemplo.
faço as minhas preces e tal. Saio muito do corpo, vou embora, volto. Até porque o sono é a melhor coisa que botaram no corpo. Ninguém aguentaria ficar tanto tempo na matéria. Então, assim, se você tem interesse ou vontade, ou quer ter essa curiosidade, se é possível você fazer essa projeção, eu acho que você tem que se preparar para isso. A gente tem que se preparar. Não tem milagre na espiritualidade, né? Você tem que estar se preparando sempre para essas condições. Mas não tenho dúvida de que, se você tiver boas intenções, coragem, uma boa prece, um preparo, seus amigos espirituais, eles encaminham a gente, sim. Entendeu? Hã? Eu às vezes vou também. Outro dia nem era para ir. E às vezes assim, eu corto o meu sono no meio e peço a espiritualidade. Eu estou dormindo, sonhando e com o problema girando, e eu começo, eu começo a fazer uma prece no meio e vai bloqueando, você entendeu? Querida, prece. Quer beber água? É prece. Está com problema? É prece. Você sentir que está tendo um pesadelo? É prece. Está sentindo que você está saindo do corpo, indo para uma área que você já não concorda? Prece. Porque são espaços diferentes. Na hora que você entra com a prece, você ilumina aquele ambiente e bloqueia aquele espaço, você entendeu? E eu acho que os amigos da gente estão ali sempre atuando. Mas, assim, não vejo porque, assim, todos nós já passamos por essa situação e vamos passar. Às vezes, num dia muito difícil, saímos do corpo e vamos para áreas, às vezes, que a gente até no dia seguinte fica entristecido de estar por lá. Mas eu acho que, assim, não dá para você acordar, levantar, dormir, sem se preparar, sabe? Faz prece quando acorda, faz prece enquanto dirige, faz prece quando entra no trabalho, faz prece. E aí o restante, eu acho que as coisas, os amigos espirituais vão sabendo o momento certo, se você pode, se você merece, se vai ser bom, se não vai ser bom. Eu peço sempre aos meus amigos espirituais, para aquelas 8 horas de sono ou 10 horas, mais ou menos, eu peço a eles que me tirem do corpo para eu continuar fazendo o meu aprendizado, porque eu, Renato, acho que 8 horas de sono, eu estou perdendo tempo demais porque eu quero fazer. Então, eu peço a eles para me levarem aonde eu possa para o aprendizado. Entendeu? E eu sinto que isso acontece. Não que eu mereça, mas eu acho que é uma necessidade. Então, eu torço para que todos consigam também, entendeu? Não pode dar dúvida, se orienta com nossa querida aqui. Alguma outra? Pois não. Nada, imagina. É que é uma pergunta complexa dela, né? Eu também não quero deixar na cabeça das pessoas uma ideia que tudo é possível. Nem tudo é possível. Está bem claro isso, entendeu? Nem tudo é possível. Mas se você estiver preparado, tudo é possível, sim. Eu Né? pedi aqui licença só para dar mais força a isto que o Renato está a acabar de dizer. A mediunidade não é nenhuma brincadeira. E nós fazermos esses treinos para irmos a lugares, como a irmã disse, que não deveremos ir, eu não aconselho que se faça. Não. Eu não aconselho que se faça. Nós precisamos ter uma boa preparação. O estudo. Há muitas pessoas que começam por brincar com a mediunidade. Eu não aconselho que façam. A mediunidade é algo muito delicado para se brincar. Quero ir ali, quero ir ter com outra pessoa, vou dormir, vou me preparar para ir. Atenção. Mas eu acho que nesse caso você está falando muito bem é sobre a mediunidade. Nós estamos falando de pessoas comuns. O que acontece à noite, né? Por exemplo, assim, pesadelos, dificuldades, entendeu? Eu acho assim, você, não é, por exemplo, fazer isso sem... né? Assim, eu estou pegando um outro aparato. Você na mediunidade, eu estou pegando uma coisa comum do cotidiano. Não é? Por exemplo, assim, eu não vejo, por exemplo, por que uma pessoa se preocupe tanto em procurar um médium para se comunicar, às vezes, com a mãe, com o pai. Gente, se você tiver merecimento e preparo, você pode se comunicar, de repente. Depende do estado de cada um. Né? Não dá, o telefone toca de lá para cá, entendeu? Eu não tenho muito essa preocupação, não, gente, entendeu? Assim, não é a minha preocupação cotidiana. Eu preciso, estou na matéria, eu preciso andar. Então, eu estou muito aqui. Mas para o meu aprendizado, quando às vezes é necessário, eu digo, eu preciso estudar em algum lugar, lá vou eu. Na parte mediúnica, aí tem que ser orientado pela parte mediúnica, entendeu? Como pessoa comum,
do dia a dia, eu acho que é prece, 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 prece. Se você tiver merecimento para esses encontros e aprendizados, que eles sejam os melhores possíveis, para não cair numa vala escura, entendeu? Mas eu acho difícil cair numa vala escura se você se preparar com a prece, porque uma coisa é contrária à outra, é isso que eu quero dizer. Acende uma luz e vamos em frente. Na parte de quem se desenvolve mediunicamente, aí tem que desenvolver com a parte mediúnica da direção de uma casa, mais sério. Alguma outra pergunta? Só queria saber se durante o filme, se teve algum momento assim que você sentiu alguma interferência espiritual, Eu bloqueava isso. Eu tinha que trabalhar, era muito texto, muita cena. Então, por exemplo, volto a dizer, voltamos ao mesmo ponto. Eu pedi a espiritualidade para bloquear. Né? Foi um consenso meu com a espiritualidade. Assim, eu não posso estar num set em que tem, digamos, 300 pessoas, que uma cena está custando $300 mil para ser feita, e eu não posso ter interferência espiritual real, porque eu tenho que estar concentrado. São 2 páginas de texto. Eu preciso estar concentrado. Então fizemos esse acordo amoroso e durante todo o tempo de filmagem eu me sentia protegido porque me preparava, porque fazia as minhas preces, porque chegava no local e não tinha interferência. As pessoas diziam que viam coisas aqui, acolá e tal. Mas veja só, eu não podia, eu não podia fazer isso num local que era um local de trabalho e que um resultado tinha que aparecer, a emoção, o choro, o texto, tudo. Então eu falei para a espiritualidade, se além disso eu ainda vou ter, sou ator, 18 quilos mais magro, dentro de um personagem, e por trás disso eu tenho visão, é muita mistura, não dá para misturar as coisas. Então eu me mantive naquele campo ali, responsável, porque o resultado no final do dia tinha que aparecer. E acho que os meus amigos espirituais foram generosos comigo, bloqueando qualquer possibilidade. Para eu ficar ali, por exemplo, você já imaginou eu ficar 4 horas deitado numa pedra, virando em cima de mim um caminhão de água fria? Entendeu? Eu tinha que ter concentração. Para aguentar 5 graus de frio só com concentração. Sem roupa, pior ainda. Então era concentração, prece, o médico tirava a pressão a cada meia hora, 12 por 8, 12 por 8, 12 por 8. Então não tem problema assim. Então acho que a espiritualidade foi generosa comigo, passando por cima das minhas imperfeições e bloqueou. Agora, quem estava mais assim à vontade para ver, acho que deve ter visto, está isso no livro, inclusive, mas eu pedi a espiritualidade. Na hora que eu pisar aqui, tem que bloquear. A minha mediunidade, ela acontece na minha reunião às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Aqui, eu estou atuando. Não dá para eu pensar em 2 páginas de texto, gravar a cena com a mãe, chorar, buscar lágrima, pensar no texto, ficar embaixo da luz, seguir a marcação e ainda ter uma visão mediúnica. E é o pior, representando um personagem que não sou eu. Então, acho que a espiritualidade ela foi muito amorosa comigo e disse, tá bom, bloqueei o rapaz, deixa ele trabalhar. Vou te responder a sua e vou avante, tá? Era? Pode? O gancho dela, na linha do filme, na produção do filme, né? Todos os artistas que vocês formaram no conjunto em si são médiuns, são espíritos também, desenvolvem o trabalho lá fora. Né? Alguns. Ana Rosa, eu, Otton Basso, mais uns 2, 3, sim. Por exemplo, o Otton frequenta uma reunião que às vezes eu vou em Botafogo, a Ana Rosa tem a reunião dela e tal. Mas, assim, quando saímos do trabalho, por exemplo, acabou a gravação e tal, tem reunião hoje, Ana, tem que horas? 20 horas, posso passar por lá tomar um passe? Vamos. Ana Rosa e Renato Prieto, não André Luiz e Dona Laura, entendeu? Não dá para você fundir essas coisas, porque, assim, o ato de representar já é um ato mediúnico e é um passo mínimo para a loucura. Mínimo. Tanto que a Joana me pediu, há muitos anos atrás, que eu fizesse terapia comportamental, coisa que eu faço até hoje, porque ela dizia assim, você vive muitas personalidades, você tem que saber quem você é para poder fazer bem o outro. E eu nunca mais deixei fazer terapia. Reclamei. Não, falei para ela que eu não ia fazer. Não vou fazer, não. E o Divaldo falou, se eu fosse você, eu aceitava. Aí eu aceitei, entendeu? E justamente para eu ter muito bem fincada o meu personalismo, para que esse povo entre no meu corpo, conte sua história, vá embora e eu continue a minha vida. Então eu diria para você que todos esses colegas têm essa responsabilidade. Entendeu? Aquilo não é um ato mediúnico, né? Não pode ser.
um ato mediúnico, né? Tipo assim, eu estava mediunizado com André Luiz. Não, eu estava Renato Prieto, que trabalhei 6 meses bravamente para ser André Luiz. É isso, para a gente não misturar as duas coisas, criar uma fantasia, de repente, mediúnica no meio de um filme, que pode ter visões, sim, pode sim. Pois não, quem é? Hã? Quem? É? Boa noite. Imagina. Quero saber o seguinte, como foi que se tornou espírita? Qual foi a altura da sua vida que tivesse apresentado esse chamamento? Tudo na minha vida, na verdade, acontece assim, entendeu? Eu não procurei, não é? Por exemplo, quando eu falo dos 3 grupos, eu estava desencarnado, retornando de uma encarnação minha da França, em que fui ator durante um período muito longo, retornei à espiritualidade, tinha cometido alguns equívocos não de grande gravidade, então eu não tinha o outro a quem eu tinha que buscar o perdão, vi esses grupos fazendo esses debates sobre o caminho da evolução da doutrina espírita pelo caminho das artes, e eu me interessei e comecei a participar do grupo até uma hora que esse já estava no corpo, o outro estava por vir, então ficou meio que tratado ali que eu viria então no período seguinte, entendeu? Então as coisas começaram a vir à minha direção. Então eu me tornei espírita de uma forma que ninguém que eu conheço no planeta tenha se tornado. Porque, primeiro que eu cresci com um assunto muito visível na minha casa, vocês viram a mamãe falando que eu estava doente, um espírito apareceu para ela, então eu cresci ouvindo, pergunta para sua amiga, pergunta para a Noêmia. Então esse trato com o outro que eu não via era normal, e mamãe também não bloqueava esse fato. Se ela me encontrasse conversando, digamos, com Noêmia, ela acharia normal. Mamãe não bloqueava nada. Então, eu cresci achando que tinha esse anjo bom e amigo Noêmia que cuidava de mim em qualquer necessidade. Eu tinha uns 3 irmãos mais velhos que eram muito abusados. Eles, sabendo dessa minha relação, ficavam atrás de mim para fazer pergunta para ela, do tipo, vou passar na prova, você acha que eu vou tirar 10? Ela pode me ajudar. Mas eu tenho certeza que ela passava por cima disso, eram só crianças, porque eles achavam assim, ele pode, tem alguém para perguntar. Hoje isso foi uma coisa normal. Então, questionando o porquê da vida, quem pode, quem não pode, eu podia, o outro não podia, essa coisa de que Deus é igual para todos, eu comecei a questionar que Deus não era uma balela. Eu podia, o outro não podia, eu tinha, o outro não tinha. Os meus amigos não queriam frequentar a minha casa, porque os pais diziam, não, vai lá não, vai quebra alguma coisa, e nós não temos dinheiro para pagar. Então o quintal ficava vazio, porque os meus amigos não entravam ali, com medo de quebrar alguma coisa e os pais não têm para pagar. Aquilo me revoltou, me chateou. Só que eu falava isso com mamãe não dizia, olha, você blefando contra Deus. Não, ela falou, vai procurando. Vai buscando que você vai achar a resposta. Democrática, né? E aí, buscando, um dia, mexendo numa lixeira, atrás da lixeira tinha 2 pilhas de livro. Uma, no primeiro livro, era E a Vida Continua, psicografado pelo Chico. O segundo pilha de livros era o primeiro livro, No Mundo Maior. E eu peguei aqueles livros, levei todos para minha casa e estudei e li todos. Então, digamos, 10 dias depois, eu já era um espírita convicto, já, inclusive. Onde eu passava para você é o quê? Eu sou espírita, já dizia. Eu fiquei muito chateado quando eu descobri, depois de ler, porque mandaram, leia Kardec, procura Kardec, capítulo tal, versículo tal, Kardec. E um dia eu perguntei para uma moça se ela conhecia Kardec, ela falou que, ele morreu. Eu fiquei aborrecidíssimo naquele dia. Eu achei que era uma injustiça o cara morrer e não mandar recado para mim, não é? Mas aí eu acabei chegando em seguida, muito garoto, a um centro espírita. E eu já sabia tudo que eu tinha lido, tinha ali uma grande mestra, a partir dali foi só estudar e pesquisar, independente da minha profissão que andava por aqui. Então, muito garoto, eu já era ligado à codificação e acho que isso foi a melhor coisa que eu fiz nessa encarnação. Aí encerro com você e vou adiante. Não, depois vocês perguntam depois. Sobre a sua preparação para ser André Luiz. Porque à medida que André Luiz é um texto, não existe uma. Então existe no nosso imaginário algo. Como é que foi a sua preparação? O seu estudo? Como você se dedicou para 6 meses, de 8 da manhã às 5 da tarde. Entendeu?
6 meses. Só tinha folga sábado e domingo. Nesse período eu fui fazendo emagrecimento para cenas do umbral. Eu emagreci esse peso que ele falou em 54 dias. Gravei as cenas do umbral. Foram quase 6 meses. Todos os dias, de segunda a sexta, começava por volta de 8, 9 horas. O almoço parava até 5 horas da tarde. Ficava, às vezes, sozinho numa sala que era 2 vezes maior do que essa. Eu e uma pessoa só. E eu experimentando todas as situações, emoções, cenas, problemas, dores, sofrimento. Me arrastava pelo chão da sala, fazia todas aquelas coisas que tem no umbral e tal. Quando eu cheguei para gravar, eu estava muito pronto já, estava bem preparado ali. Mas não foi fácil, não. E tinha um rosto, né? Tem um rosto do André Luiz, onde eles se guiaram. Se você olhar o rosto dele, o meu é praticamente o mesmo. Eu fui adequando o meu corpo até ficar parecido com ele, entendeu? Então, aí foi dedicação, foco, né? Foco. Você tem que ser dedicado, tem que ter foco mesmo. Tudo na vida é assim, né? Quem tem foco, dedicação, vai em frente, ok? Eu vou... Você quer mesmo, Leonore? Você está com cara de que vai dizer para ele, faz o texto, faz. Todo mundo sabe, eu fiz uma peça 15 anos atrás, que ele me autorizou a fazer, eu contei a vida dele no palco, Divaldo Pereira Franco. O nome da peça era Divaldo Simplesmente Franco. Essa água tem dono. Essa sua tem dono? Mas... Só que essa está com uma luz maior do que aquela lá. Eu, na verdade, não sei se você notou, eu estava fluidificando a sua água. Agora, eu vou pegar de volta. Bebe que eu quero ver, irmão. Vai beber e vai desencarnar. E aí, ele falou, Renato, você pode. Então eu fiz a vida dele no palco, Divaldo Simplesmente Franco, ou O Semeador de Estrelas. Aí eu, como sou muito perfeccionista, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que você faz a vida de um cara, bota no palco, e quem não o conhece, pensa, é assim que ele é? Ah, é assim que ele é. E quem o conhece fala, nossa, é assim que ele é. Olha, o Renato está fazendo, olha aquela cena, nossa, Renato estava igual ao Divaldo e tal. Então eu estudei muito uma cena específica. Eu fazia muito ele parecido em várias cenas, mas eu peguei uma cena e estudei com maiores detalhes para dar ao público uma ideia do que ele fazia. As pessoas não entendem muito por que o Divaldo tem aquele tom tão alto quando fala, pelo menos eu estou falando de 20, 10, 15 anos atrás. Por que ele faz tudo grande? Porque ele, muito jovem, ia falar em lugares que tinha 3.000 pessoas, não tinha microfone, ele tinha que falar, senhoras e senhores. Era assim que funcionava. Então eu estudei bravamente o Poema da Gratidão e para fazer ele, para que o público que não o conhecesse, dissesse assim, ah, esse é o Divaldo. Então vamos lá, respira fundo, o texto é longo e não é fácil. Aliás, se quiser baixar um pouquinho a luz, me ajuda, viu? E tá, já tá bom. Ok? Esse texto chama-se Poema da Gratidão, é da Amélia Rodrigues, se eu não me engano, e ele faz parte do espetáculo Semeador de Estrelas, e nesse momento, então é que eu faço o Divaldo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos vestes, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a faculdade de enxergar, deixe-me por eles rogar, sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, canta, ajuda, socorre, ensina, e pela voz que fala de amor, obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar, e o teu nome sublime não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia, e não podem cantar nem à noite, nem ao dia, eu suplico por eles, sabendo que mais tarde em teu reino hão de poder sonhar. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigado, Senhor, porque posso escutar o seu nome sublime e assim eu posso amar.
Muito obrigado pelos meus ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o canto e o gemido do vento dos galhos do olmeiro, a voz longínqua do cancioneiro e as lágrimas doridas do mundo inteiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixe-me por eles rogar. Obrigado, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas do progresso e da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que ajudam aos que sofrem e aos que padecem, e pelas mãos que brilham nesses traços, como estrela sublime, fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés de renúncia que me seguem nobres e humildes, sem reclamar, mas os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, os que estão retidos na expiação, por ilusões de outra encarnação, eu rogo por eles, sabendo que mais tarde em teu reino, hão de poder bailar, e em transportes sublimes, outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que o mundo parece impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou um teto amigo para me aconchegar, um ombro amigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e suave lençol, se ao meu lado ninguém existir, vivendo, chorando, sozinho ao léu, sem ninguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me destes a vida jovial, alegre, por teu amor favorecido. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhores. Eu fico tomado quando eu faço esse texto. De verdade. Realmente eu fico absolutamente tomado. Divaldo foi assistir. Vamos a um momento de humor. Para eu voltar para o corpo. Porque depois desse poema você sai fora e para voltar para o corpo demora. Divaldo foi assistir. Assistiu várias vezes. Divaldo é meu amigo, né? Assim, amigo querido. E aí eu falei, gente, o Divaldo está lá atrás. Eu falei, vai lá buscar ele. Eu falei, Divaldo, você está aqui, não vai fazer uma prece, não vai falar com o povo? Casa lotada, 600, 700 pessoas sentadas, vamos embora. Aí ele falou assim, quando ele chegou perto de mim, ele falou assim, Renato, meu filho, olhando para o palco, eu não sabia se você era eu ou se eu era você. Falei, Divaldo, aquela mulher lá atrás, está vendo? Eu estou sentado com ele aqui, está vendo? Não pare de me perseguir, aquela mulher é difícil, hein? Ela me persegue o tempo todo. Ele, vai orando, Renato. Mas eu oro muito por ela. Disse, continue orando. Ele olhou firme para ela daqui de cima. Continue orando, ela vai desencarnar e você continua orando. Eu já achei que a mulher fosse desencarnar ali naquela hora, que ele fulminou ela daqui. Ele é um querido, né? Durante a nossa viagem, teve um dia que numa hora como essa, ele telefonou e entrou ao vivo. E aí, o público tinha me visto fazendo ele, e o público pôde ouvi-lo ao vivo do Brasil,
ali, on time, né? Online. Foi um grande momento. Alguma outra pergunta que vocês queiram fazer? Não? Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Passados uns anos daquela mensagem de mamãe gostava muito que eu falasse para ela um texto do Carlos Drummond de Andrade. Belo texto. Nas minhas caminhadas pela calçada, eu moro na Praia do Leme, no Rio de Janeiro. Olha o privilégio. Nelson Rodrigues, Regina Braga, grande atriz, Drauzio Varela, Zezé Mota, família Tornaghi, Clarice Lispector. Muito café na padaria com Clarice Lispector quando era garoto. Para citar apenas alguns. Um dia, caminhando pelo calçadão de Copacabana, lá no final da praia, tem uma imagem do Carlos Drummond, porque ele caminhava ali. Lá de cá tem uma imagem da Clarice Lispector. Um dia encontrei com ele e falei: seu Carlos, mamãe gosta muito de um texto que o senhor escreveu. Ela falou: ele falou, eu sei, sobre as mães. Falei: e esse mesmo? Qualquer lugar que eu estava, mãe é uma coisa, a gente não consegue negar, né? Podia ser festa de peão boiadeiro, qualquer lugar que eu estava, ela dizia: meu filho, fala aquele texto sobre as mães. Mamãe, aqui não é o lugar. Meu filho, mas fala. E eu falava, claro. E foi o texto que eu falei para ela no dia do seu desencarne. Esse é o texto do Carlos Drummond de Andrade. Por que é que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite. Mãe é tempo sem hora. Luz que não se apaga quando chuva desaba, veludo escondido, pele enrugada, água pura, ar puro. Mãe é puro pensamento. Morrer? Acontece. Algumas pessoas passam pelo corpo e nem deixam bons vestígios. Mãe não. Mãe, em sua graça, é sempre eternidade. Mas por que é que Deus se lembra de levá-las um dia? Se eu pudesse, eu ia criar uma lei, diz Carlos Drummond. E a lei seria essa: as mães não morrem nunca. As mães não morrem nunca. As mães ficarão para sempre ao lado dos seus filhos. E eles, velhos embora, serão sempre pequeninos. Porque para as mães, nós sempre somos pequeninos. Pequeninos como grãos de milho. Pequeninos como grãos de milho, como grãos de milho, como grãos de milho. Senhoras e senhores, um belo texto. Obrigado. Sou muito grato por tudo. Vocês agora vão ouvir uma mensagem dela absolutamente atual. Tem mais ou menos uns 3 anos e fala muito nos dias de hoje. Ouçam com atenção. Mais uma vez, minha mãe. As minhas bênçãos de mãe para você, meu filho. As minhas bênçãos de mãe para todos vocês. Lembra nossa primeira conversa? Falamos do meu retorno à pátria espiritual. Refleti muito com os meus orientadores e agora eu penso: este é o momento certo para chamarmos mais as responsabilidades para nosso olhar de observação da vida sobre a vida. Precisamos ampliar nossos horizontes. Todos os dias temos lições pequenas e importantes para nosso autoconhecimento e crescimento espiritual. Nós, que somos pais e sócios do Criador, sempre temos oportunidades em servir e nos tornarmos mais acessíveis ao sofrimento do outro. Fazemos parte do mesmo universo e, portanto, não é mais possível deixar de observar tudo o que acontece ao nosso redor. Se alguém nos estende a mão em busca da caridade, fingir que não ouvimos é jogar fora uma grande oportunidade para aprendermos. Vale sempre lembrar aquela frase que um dia um poeta escreveu em vários viadutos e muros do Rio de Janeiro: gentileza gera gentileza. Pensem nisso. O melhor lugar é sempre o de quem serve. Este exercício nos ajuda na compreensão de quem somos, de onde viemos e os porquês da vida. E mesmo assim, havendo algum bloqueio da nossa parte,
ainda cabe outra chance, a oração. Orar, principalmente pelos excluídos. Atenda ao chamado, não há mais tempo para futilidades. Veja ao seu redor, por exemplo, as mudanças na Terra com o tempo passando mais rápido e favorecendo incidências que afetam diretamente nosso clima. Por isso, repito, o tempo já se esgotou. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver. O ontem já foi e o amanhã talvez nem venha. Com o caos que se instalou em nossa sociedade, estamos passando por um expurgo, uma crise moral principalmente. Esse é o momento certo. O planeta sai da condição de provas e expiações para a regeneração. E este processo só está começando. E por falar em tempo, o meu precioso tempo com vocês está se acabando. Mas não se preocupem, estarei velando e abençoando todos os seus projetos que já refletem de forma positiva em várias camadas do plano espiritual. Um beijo, filho, e fiquem com toda a espiritualidade da sua mãe, que tanto te ama. As minhas bênçãos de mãe para todos vocês. Eu vou encerrar minha participação com vocês com duas coisas. Uma, esse projeto que eu faço é um projeto que não tem patrocínio de ninguém. Eu não aprendi volitar ainda nessa encarnação. Espero poder muito em breve fazer isso. Na verdade, eu tenho que entrar no avião da TAP para ir e vir. Mas eu estou contaminando as pessoas no sentido de que se juntem aos seus diretores, seus presidentes, suas casas, para que se traga toda a arte que a gente faz pelo Brasil afora e pelo mundo para dentro da Europa para ajudar. Para isso é preciso se juntar. Ninguém consegue fazer isso sozinho, é preciso gastar, pagar aluguel, luz, gás. Tem que pagar, tudo é pago, não é? Então é preciso se juntar e ter essa coragem de ser pioneiro no sentido de contribuir para que a gente possa fazer um trabalho melhor. Não adianta ela querer, ele querer, alguém querer, se as pessoas não se juntarem. Uma pessoa sozinha, 100 euros é muito. 100 pessoas sozinhas, juntas é 1 euro, não é nada. E com isso pode-se facilitar esse trabalho de divulgação da doutrina. As pessoas têm dificuldade de lidar com dinheiro, eu respondo a mesma coisa. Não tenho culpa se você tem problema. Procure um terapeuta. Eu não tenho problema, dinheiro na minha mão, salvo vidas, eu ajudo, e eu faço muita coisa com dinheiro. Só deu certo o dinheiro na minha mão. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o dinheiro, meu dinheiro, a minha casa, E, na verdade, se você não olhar pelo ponto de vista espírita, quando você desencarnar, morrer, se preferir, serve para você aquilo ali, 2 metros de comprimento, 1,5 para baixo, um caixão, e ainda dá gasto na hora de desencarnar, porque um bom enterro custa dinheiro. Então eu não entendo o que as pessoas fazem guardando dinheiro, guardando. Dinheiro foi feito para circular, rodar. Faça rodar, tragam ideias para o trabalho, e as boas ideias serão aproveitadas. Eu vou estar aqui quantas vezes me chamarem, quantas vezes eu puder ser útil. Jamais olhem na minha direção como se eu fosse alguma coisa diferente de vocês. Não façam essa loucura e essa besteira. Eu só estou numa condição mais exposta que vocês. Mas não que eu seja diferente, alguém que você pega, que é um Deus. Tem médico que adora essas coisas, o artista, eu não gosto disso. Não, eu sou exatamente alguém como vocês, que levantou do meio dessa coisa e disse: eu quero fazer alguma coisa para mudar esse negócio. E aí o povo, encarnado e desencarnado, foi me impulsionando e chegamos onde chegamos. Então não existe. Olhem para mim como uma pessoa que comete equívocos, sim, imperfeito, sim, querendo acertar o tempo todo, sim. Entendeu? Mas que tem algumas coisas dentro de si maravilhosas. Não julgo ninguém, nunca pisei em ninguém, nunca destratei, nunca desrespeitei, saio do corpo exatamente com a tranquilidade de que se eu não conseguir acertar naquele ponto, pelo menos eu não retroagi, uma vez que o espírito não retroage. Né? Eu consegui deixar pelo menos estacionado, amordecido à espera de um outro momento. Adoro uma frase do Livro dos Espíritos que diz: a natureza não dá saltos, é preciso tempo. Primeiro a conscientização, depois as correções naturalmente elas vão acontecendo.
Eu olho sempre para o outro pensando naquilo que eu fui no passado. Então eu sempre tenho piedade do outro, quando ele está equivocado. Porque eu olho para ele e digo, ele só é aquilo que eu já fui, numa outra era, numa outra época. Então eu quero esticar minha mão e tirar ele de lá. Por isso fui adotando alguns e botei na minha casa. Isso não me faz melhor do que ninguém, nem santo, nem especial. Fiz porque quis. Que fiz porque eu acho que eu queria contribuir, porque me deu vontade. Mas jamais achem que vocês estão diante de alguém que é especial, iluminado. Não sou nada disso. Pelo contrário, sou um aprendiz, mas com tenacidade, com foco, com vontade de fazer. A segunda é com relação à mamãe. As pessoas perguntam muito dessa relação do lado de cá. Eu não quero me sentir um ser privilegiado de achar que eu recebi um contato e que você não possa receber. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui dentro, entendeu? Então eu acho que vocês devem buscar as maneiras de vocês, esperar as oportunidades, crescer espiritualmente, pedir a espiritualidade, para que vocês talvez em algum momento também possam ter esses amores de vocês em contato com vocês, trazendo notícias de alguma maneira. Espero que vocês façam essa jornada e não tenham medo. Quem não tropeça e não cai é porque não saiu do lugar. Não conheço nenhum espírito que não evoluiu não tropeçando. É natural. A gente vai tropeçar e vai aprender, e vai errar, e vai acertar. Não vai errar mais, entendeu? Mas aprenda uma coisa na vida, para o resto da vida. Não julgue ninguém. Não julga. Deixa o outro contar a sua história como você conta a sua história. Deixa o outro seguir o seu destino como você quer seguir o seu destino. Não levanta. Se você aprender a não julgar em nenhuma circunstância, já deu um bom passo. E ser positivo, crível, acreditar, tudo é possível sim. Tudo é possível. Nós estamos num corpo para a nossa felicidade, para o nosso crescimento espiritual. Não é para sofrer. Não é para sair por aí doendo. Não sejam pobres coitados, não se vitimizem. É muito ruim, não seja vítima. Não pense que você está aqui, olha como eu aceito. Não aceita não. Lute para não sofrer. Se você botar amor, trabalho, dedicação, evolução espiritual, quando o sofrimento vem, o trabalho já chegou na frente. Entendeu? Eu torço para que todos vocês consigam entender que vocês podem sim viver uma vida de paz, de felicidade, de entendimento, de compreensão, principalmente jamais julgando o outro e dando a si o tempo que você precisa para transmutar. Às vezes você não resolve hoje, mas resolve a semana que vem, se você quiser. Minha querida mãe do coração dizia que uma criança arrasta um cavalo até o rio, 100 homens não fazem ele beber água se ele não quiser. Eu espero que vocês queiram dar esse salto. É a minha torcida. Enquanto isso, eu faço a minha parte. Novos espetáculos no Brasil, devo começar a fazer um outro filme daqui a 2 meses, também de temática espírita, e o meu nome foi cotado para ser protagonista de uma série, um dos maiores canais de televisão a cabo do mundo. Eu tive em 2 reuniões, faltei a de ontem, porque eu estou com vocês, espero que dê certo, orem por isso, vai chamar Beyond Life, Além da Vida, ou The Life Goes On, e a vida continua, dentro da temática, e aí nós chegaremos não em 35 milhões, nós chegaremos em 2, 3 bilhões de pessoas com a doutrina espírita. É isso que eu quero fazer até o final dessa encarnação. Lembrando, eu vou fazer isso até o final da encarnação, tropeçando, levantando, errando, acertando, mas nunca desistindo dos meus ideais. E quem quiser que me julgar, que pague o pato. Boa noite.